Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? O pastor Alfredo, né? Ele foi muito carinhoso, né? Jogou bola comigo, né? Já vou pagar teu jantar depois, gostei dessa, né? Mas eu quero louvar a Deus pela sua oportunidade de estar reunido com vocês aqui nessa noite, para a gente compartilhar uma porção da palavra de Deus. Eu quero agradecer o pastor Vinícius, porque está me franqueando esse altar para compartilhar a palavra de Deus, a pastora Dani Vargas também. Inclusive, a pastora Dani foi da minha turma do seminário e participamos do mesmo concílio pastoral e fomos consagrados no mesmo dia. E esse casal tão amado aí, pastor Alfredo, né, e a Rafa, que eu vi pequenininho lá no quintal lá de casa. Eu estava conversando com ele ali agora há pouco, que lá em casa eles costumavam se reunir, os jovens lá, e aí saiu o casamento do pastor Alfredo da Rafa, e agora minha filha, que também frequentava esse ambiente desse churrasco, acabou o culto, vamos lá para casa. Aí ficava fazendo churrasco, aquele evento daquele joguinho de Uno. Minha filha vai casar também. E agora meu filho Bernardo está fazendo churrasco lá em casa. E aí a gente já está com aquele negócio, né? Bernardo, o que está acontecendo? Esse churrasco aí. Enfim, a minha esposa, a mãe dele, está de olho nele. Eu sou casado com a Laura Matias, e sou pai da Beatriz também, que vai casar. A Bia, ela fez medicina e ela está fazendo uma residência, um intercâmbio de residência lá em Portugal, e a minha esposa está acompanhando ela, vão passar 30 dias lá, por isso que ela não está aqui nos acompanhando, tá bom? Mas eu tenho certeza que ela pode estar nos vendo pelo Instagram, porque lá já é de madrugada. Mas eu fiquei muito feliz quando eu recebi esse convite para falar de família, porque família é um projeto de Deus. As pessoas tentam denigrir o projeto de Deus. O que a sociedade tem falado hoje? Principalmente para essa juventude. Você começa a se relacionar, se não der certo, você separa e casa com outro. Quantas pessoas eu escuto falar isso dentro de gabinete? Pessoas que estão chegando na igreja e, gente, se divorciou, tudo bem, não tem problema nenhum. Quem está em Cristo, nova criatura é, agora vamos fazer as coisas certas. Mas as pessoas vêm ainda com aquela cultura de que, se não deu certo, separa. Não, não tem isso. Porque Deus é um Deus tão zeloso que Ele projetou a família. A gente vai ver lá aqui em Gênesis, no capítulo 2, Ele falou assim, queridão, sai da casa do teu pai, vai lá, se encontra com a varoa e forma uma única carne. Deus instituiu o casamento. Está instituído o casamento. Mas o homem, as pessoas, elas querem distorcer. Por que querem distorcer? Porque elas sabem que uma sociedade de valor invertido vai ser uma sociedade com uma situação que a gente acaba vendo de violência, de valores que não são respeitados, porque eles querem atacar a família. Talvez, eu não tenho dúvida disso, a família hoje é a que é mais atacada, por todos os lados. Querem destruir as famílias. Mas Deus, Ele ama as famílias. Desde o início, Deus ama as famílias. Para você ter uma ideia, e todo mundo conhece aqui, Deus, Ele preservou a família de Noé. Ele levou a família de Noé para dentro de uma arca. E quando Ele colocou a família de Noé, com os animaizinhos dentro da arca, Ele fechou a porta. Muitas vezes Deus vai fechar a porta para vocês, para a sua família, mas Deus está preservando a tua família. Cuidado, que nem toda porta fechada é o inimigo que está agindo. Às vezes Deus está preservando a tua família. E Deus fez isso com Noé. Se a gente pegar a família de Ló, o povo estava vivendo uma perversão, estava com os valores tudo invertido. O que Deus fez? Mandou um anjo, pegou na mão de Ló e da sua família. Eu não vou falar aqui da mulher de Ló. Pegou lá aquela família de mãos dadas e tirou daquela cidade que Deus ia destruir. Deus preservando a família. Se Deus fez no passado, você acredita que Deus não quer fazer hoje na tua família? Deus quer fazer na tua família. Deus é o mesmo Deus, Ele não mudou. E a família, sendo um projeto de Deus, não é um projeto com defeito. É um projeto perfeito. A família, sendo um projeto de Deus, não é um projeto com defeito. É um projeto perfeito, porque tudo que Deus faz é bom, é perfeito, é agradável. Famílias
elas são alvo do inferno. Por que as famílias são alvo do inferno, pastor Anderson? Porque elas são alvos da promessa de Deus. O pastor Alfredo falou isso aqui. As famílias são alvo da promessa de Deus. Deus tem promessa para as nossas famílias. Tem promessa para a tua família. Mas vocês são alvos. E onde vocês devem estar? Devem estar aqui na presença de Deus. Vamos ter 4 semanas aqui orando, buscando a presença de Deus. Para quê? Para que Deus possa brindar a tua família, para que você tenha chaves, para que você possa enfrentar situações que podem acontecer na tua casa. Acontece momentos adversos na vida de todo mundo, na família de todo mundo. E Deus separou esse mês para te preservar. Interessante que o mês de maio é considerado o mês da família, porque no dia 15 de maio é o Dia Internacional da Família. E foi um propósito de Deus que a nossa igreja aqui na Zona Sul estivesse numa campanha pelas famílias. E eu quero ler só um versículo com vocês, para a gente tirar alguns ensinamentos. Está em Atos, no capítulo 31, Atos, capítulo 16, verso 31. Atos 16, 31. É um texto muitíssimo conhecido. Como eu já não sou mais novinho, preciso botar o óculos. Já joguei bola com o Alfredo, mas... Vamos lá, gente. Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e os da sua casa. Glória a Deus. Porque muitas famílias acabam se perdendo. Porque muitas famílias acabam sendo destruídas. Olha o que diz Provérbios no capítulo 15, verso 27. O avarento põe a sua família em apuros. Em outra versão diz assim: o que se dá à cobiça perturba a sua casa. Onde há cobiça, onde há egoísmo, onde há inveja, onde há intriga, é um cenário perfeito para você sofrer o ataque do inimigo na sua família, na sua casa. Interessante que as finanças é uma área que as pessoas têm muita sensibilidade. E é principalmente nessa área que o inimigo age para destruir famílias. Quantas famílias vivem num espírito de divisão com relação a finanças? Ah, porque é meu. Não, porque é meu. Famílias acabam perdendo o centro da vontade de Deus quando elas decidem dividir o que Deus, lá em Gênesis, uniu. E aí as pessoas começam a andar para um lado e outro para o outro. Andarão 2 juntos, se um não estiver de acordo? Não. Hoje em dia, as pessoas estão substituindo a presença pelo presente. Quantos são os pais, e agora até as mães, que trabalham de forma exaustiva, porque eu preciso dar uma condição melhor para os meus filhos? Mas será que os nossos filhos querem um presente ou querem a nossa presença? Será que você tem tempo de qualidade com a tua família? Opa. Será que você aproveita o tempo que você tem disponível com a sua família? Eu tive a oportunidade, há 2 anos atrás, de ir nos Estados Unidos. E conversei com muitas famílias lá. E qual era o cenário lá? O cenário lá era de famílias que estavam passando por um momento de muita adversidade. Por quê? O marido trabalhando o dia inteiro de forma exaustiva. A mulher, no país onde ela não fala a língua, o dia inteiro dentro de casa. Só chegava em casa para dormir. Aquela esposa que estava dentro de casa estava num quadro de depressão. Muitas famílias, eu conversei com muitas famílias. As pessoas estavam em quadro de depressão, porque o homem só pensava em trabalhar. Gente, se não for o Senhor que vai enviar a provisão para a gente, não adianta a gente trabalhar de forma exaustiva. Não adianta a gente deixar a nossa família construir um castelo
e perder os nossos filhos? Quantos filhos estão sendo perdidos porque a gente não tem tempo para os nossos filhos? Não é o excesso de trabalho que vai sustentar a nossa família, mas é a bênção de Deus que sustenta a nossa família. Trabalhar, é importante trabalhar, mas nós precisamos confiar em quem? Confiar em Deus. Não é um esforço sem direção que vai trazer o sustento para a tua família. É o Senhor estar no centro da tua família que vai trazer a provisão que você precisa. Famílias adoecem quando o pecado entra pela porta e a oração sai pela janela. Por quê? Tem famílias que passam o dia longe, trabalhando, estudando. Chega à noite, não tem um tempo de oração. E às vezes até tiveram um momento de discussão e a pessoa vai dormir brigado. O inimigo pega essa vulnerabilidade para poder destruir a família. E aí temos famílias destruídas. Gente, é tempo de fechar de brecha. É tempo da gente começar a limpar os altares que a gente deixa ser construído dentro da nossa casa. Que altares são esses, pastor Anderson? Quantas vezes você está idolatrando coisas, ao invés de ter tempo de qualidade com a sua família, com seus filhos? Quanto tempo você passa cuidando do teu carro? Quanto tempo você passa na internet? Quanto tempo você fica usando a tua rede social? E que você podia estar com a tua família. Pastor José, certa vez, ele falou para a gente lá, que ele pegava o celular dele para assistir alguma coisa, passava 20, 30 minutos, desperdiçando 30 minutos, porque ele ia ver uma notícia. E quantas vezes a gente está fazendo a mesma coisa? A gente vai para a cama, pega o celular e a gente fica 1 hora, 2 horas no celular, a esposa está do lado, o filho está lá no outro quarto. E a gente não tem tempo para os nossos filhos, não tem tempo para a família. A gente precisa entender que para a gente ter uma fé que resgata a geração, a gente precisa, mesmo no meio do caos, se levantar para mudar a história da nossa família. Mesmo no meio da adversidade, Deus quer levantar vocês para mudar a história da família de vocês, para, através da sua vida, gerações terem a sua vida mudada, sua vida transformada. Uma fé que abre a porta para a salvação. Olha o que diz no verso 2, crê no Senhor Jesus, no verso 31. A transformação do lar começa quando alguém decide crer de verdade. Quando alguém levanta a mão e fala, eu creio. Creia no Senhor Jesus de verdade. Entrega a sua vida para Ele de verdade. A sua família vai ser alcançada. A sua casa vai ser alcançada. Deus, Ele não precisa de uma multidão. Ele precisa de uma pessoa que esteja disponível, com o coração disponível, para que Ele possa agir. O único que pode impedir o agir de Deus na sua casa, na sua família, no projeto de Deus, é você. Isaías, no capítulo 43, no verso 13, diz assim, antes que houvesse o dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Agindo eu, ninguém pode impedir. Então, ninguém pode impedir o agir de Deus. Mas você pode impedir que as promessas de Deus te alcancem. Elas vão te seguir, elas vão te alcançar quando você crê no Senhor Jesus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então você precisa acreditar. Você não pode impedir o agir de Deus na tua família. Deus, Ele vai ser o arquiteto da tua família. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. É Deus que vai edificar a tua casa. Deus, Ele tem que estar no centro da construção, no centro do teu relacionamento. A gente precisa ser pródigo no amor. A gente precisa ser pródigo na nossa bondade, na nossa doação com a nossa família. Muitas vezes nós somos educados do lado de fora, mas do lado de dentro. Do lado de dentro nós não somos educados. A gente não mede esforços para se parecer bonitinho e educado do lado de fora, mas quando estamos com os nossos filhos e com os nossos cônjuges,
Como nós lidamos? Esforços humanos, sem direção divina, é como construir uma família em cima de um castelo de areia. Não adianta você ter um esforço humano se você não chamar o Senhor para o centro da tua família. Famílias firmadas no Senhor não desabam, pois elas foram construídas sobre uma rocha. Seja você, nessa noite, o primeiro a dar um passo para que gerações sejam transformadas através da tua fé. Deus quer usar você para transformar uma geração inteira. E para você transformar uma geração inteira, você tem que ter uma fé plantada para alcançar toda a sua casa. Deus quer alcançar toda a sua casa. Tu e tua casa, diz o texto. A promessa é coletiva. A promessa não é só para você. Deus quer restaurar a família inteira. A gente não pode desistir da nossa família. Por que, pastor, a gente não pode desistir? Em 1 Reis, no capítulo 11, no verso 12, o texto diz: Davi era um homem segundo o coração de Deus. Amém? Salomão assumiu o reinado de Davi. E Salomão começou a se relacionar com outras mulheres, com concubinas. Salomão teve 9.000 mulheres. E ele estava fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. E o Senhor falou para ele: eu vou tirar teu reino. Aí lá no verso 12, no 1 Reis 11, verso 12, ele falou: olha o Senhor falando para Salomão: todavia nos teus dias não farei, por amor de Davi. O que isso tem a ver com a minha família, pastor? Olha o que Deus falou para Salomão. Salomão, eu não vou tirar o teu reinado por amor ao seu pai. Porque você está aqui nessa noite, aquela pessoa que você está orando, o teu filho, a tua esposa, o teu esposo, eles vão ser alcançados. A gente tem uma preocupação de cuidar dos nossos filhos, de educar os nossos filhos no caminho, por causa da tua oração. É a palavra de Deus, por causa da tua oração, porque tu é um homem temente, um homem segundo o coração de Deus, porque você está aqui buscando, porque você crê no Senhor, o Senhor vai alcançar aquela pessoa. É a palavra de Deus para a tua vida nessa noite. O Senhor vai alcançar aquela pessoa porque você está aqui. Você está buscando a presença dEle. Se Deus te alcançou, querido, é porque Ele já tem um plano para toda a tua família. Se Deus te alcançou, Ele tem um plano para a tua família. Continue crendo, continue orando, mesmo que pareça impossível. Continue perseverando, continue buscando a face do Senhor. Quantas mulheres sábias edificam um lar enquanto o marido está distante? Ontem mesmo eu fui numa consagração e foi lindo o testemunho. Por quê? Porque a irmã falou que ficou 25 anos orando pela conversão do marido. Ele chamava ela, ele tinha um bar, vamos trabalhar no bar. E ela falava que ficava lá atrás, orando pela vida dele, para que ele tivesse um verdadeiro encontro com Jesus. Ela perseverou. Ela acreditou na promessa do Senhor, que através da vida dela, a família dela seria alcançada. E ontem a gente estava lá consagrando aquela família como uns pastores de célula. 25 anos, perseverando. Aí, você escuta um não, você quer desistir. Você escuta uma palavra negativa, você quer virar as costas. Alguma coisa que não te agradou, você quer ir embora. Quantos nãos Moisés ouviu até libertar o povo? Perseverou, acreditou na promessa, creu na promessa, creia no Senhor Jesus. É promessa. E vai ser salva toda a tua casa. Mas tem adversidade. Mas tem momento que você precisa ser perseverante. Não abandonar o barco. Eu estou numa canoa furada, pastor, compra caneca. Vai tirando água, não abandona o barco. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir.
Ele vai cumprir na tua casa. Mas para que você possa viver e ver uma fé que vai resgatar toda a sua geração, você precisa que essa fé seja recebida, praticada, para que o ambiente possa mudar. O céu entra em ação e o inferno, ele bate em retirada da tua casa. Quando Jesus entra, o inferno sai. No mesmo capítulo 16, no verso 34, diz assim: alegrou-se com toda a sua casa por haverem crido em Deus. Qual era o contexto ali? O carcereiro, que havia prendido os homens de Deus, que houve aquele grande terremoto. Quando houve o terremoto, ele ficou assustado, e ele falou: o que eu faço para ser salvo? Os homens responderam: creia no Senhor Jesus, serão salvos todos, você e sua casa. Ele pegou Paulo e Silas, levou eles para casa, cuidou de Paulo e Silas, toda a casa dele foi alcançada. Toda a casa dele foi alcançada. Por quê? Porque ele creu, ele levou para a casa dele. Onde Jesus entra, a dor se transforma em cura, e a prisão se transforma num altar. O carcereiro que pensava em se matar, agora estava cheio de vida, compartilhando o amor de Jesus ao redor da mesa com a sua família. O texto diz que eles estavam na mesa. A presença de Jesus é a chave que tranca a porta do inferno na tua família e abre a janela do céu sobre a tua família. A presença de Jesus é a chave que tranca a porta do inferno e abre a janela do céu sobre a tua casa. Abra a porta da tua casa para Cristo entrar. Em cada cômodo, em cada conversa, em cada decisão. O primeiro milagre de Jesus, ele foi realizado aonde? O primeiro milagre de Jesus foi realizado numa festa de casamento. Foi o primeiro milagre de Jesus. Por que aquele milagre aconteceu na festa? Porque ele havia sido convidado para estar na festa. Convida Jesus para estar na tua casa, para estar na tua festa. Você quer viver milagre? Creia no Senhor Jesus, leve ele para a tua casa. Jesus, vamos comigo para a minha casa. Hoje eu estou saindo daqui, eu estou com uma promessa que eu e minha casa vamos servir ao Senhor, então eu vou levar Jesus para a minha casa. Quando você entrar lá e você colocar o pé e começar a orar, o inferno tem que bater em retirada. Você está chegando lá para fazer a diferença, para impactar a tua casa. É promessa para a tua vida, uma fé que resgata gerações. Essa fé que resgata gerações foi a fé que eu acreditei. Eu nasci no berço evangélico, mas eu me afastei quando eu era adolescente. E quando eu tive um verdadeiro encontro com Jesus, ele transformou a minha vida. Uma fé que resgata começa com um coração que se entrega e termina com uma casa transformada. Deus ainda transforma lares. Ele restaura casamentos quebrados, ele reconcilia pais e filhos, ele cura feridas. Mas tudo começa, e nós oramos aqui, com arrependimento e perdão. Vou contar uma história para vocês que fala muito sobre família e tem a ver com um tema que eu trouxe para vocês nessa noite. Eu conheço uma pessoa que, com 14 anos, ele começou a namorar. E ele andava com um grupo de amigos que gostava de ir para festinha, e ele começou a andar nas festinhas com esse grupo de amigos. Ele deixava a namorada em casa, saía com os amigos para a festinha. Certa vez, esses amigos levaram esse rapaz até uma boca de fumo e compraram uma cocaína. E aí eles usaram lá a cocaína, ficaram numa boa. E os anos iam se passando, esse grupo saía junto, ia para a festinha, e voltava para a festinha, passava na comunidade, fazia uso da droga deles lá. Esse adolescente, quando estava com 19 anos, já namorando a menina durante 5 anos, ele tinha um relacionamento com uma outra menina. E essas duas meninas se encontraram. E aí, a namorada dele de 5 anos ficou muito chateada, ela desmanchou o relacionamento,
Ele ficou um tempo andando com aquele grupo de amigos e cada vez mais uma frequência maior de saída com aquele grupo de amigos. As más companhias corrompem os bons costumes. Depois ele reatou o relacionamento com aquela menina. Foram morar juntos. Padrão da sociedade do mundo, que é diferente do padrão de Deus, do projeto de Deus, que um homem deixa a sua casa, se junta com a mulher, casa. Não é, vai morar junto. O mundo diz isso, foi morar junto. Ele passou num concurso para a Petrobras, construíram uma boa casa, ela teve uma filha, depois ela engravidou do menino, teve um menino, e na hora que ela estava amamentando o menino, ia amamentar o menino, a médica da Petrobras ligou e falou assim, ó, você não pode amamentar não, porque o teu marido, ele é soro positivo. Então, você não pode amamentar, senão o teu filho ele vai ficar contaminado com HIV. A mulher ficou transtornada, ficou triste, começou a chorar, um momento de muita tristeza, de decepção. Enfim, a mulher amamentou a criança. Depois disso, o quadro daquele homem se agravou. Ele não tinha mais condição de embarcar, porque ele só pensava em usar droga, usava para viver e vivia para usar. As pessoas começaram a cobrar ele na casa dele. A esposa teve que sair de casa com seus filhos e foi morar numa loja de material de construção. E aquele homem, engenheiro, com emprego público na Petrobras, concursado, ele não tinha mais identidade. Então, ele começou a andar pelas ruas. A Petrobras tentou ir atrás dele várias vezes para tentar ver o que estava acontecendo e não conseguiu. A Petrobras foi e demitiu esse homem que tinha um padrão de vida, com uma casa boa, com 2 carros zero, casa de praia, uma família constituída, mas sem a presença de Deus. A Petrobras mandou ele embora por abandono de emprego. Sem casa, sem recurso, ele foi morar nas ruas. O projeto de Deus é que o homem se junte com essa mulher, mas não é o padrão que o mundo fala, é casamento, porque você traz a presença de Deus para a tua família. E essa família não fez isso. O que aconteceu com aquele rapaz? Ficou morando na rua durante muito tempo. Certa vez, a esposa dele foi na pracinha com a filha e com o filho bem pequenininho. E tinha um mendigo deitado no banco da praça. Quando a filha subiu no escorrego, ela falou, aquele é o meu pai. Aí a mãe, poxa, aquele é um mendigo, a gente nunca vem na praça, quando vem na praça tem um mendigo. Quando o homem que tinha feito uma fogueirinha debaixo do banco, que estava muito frio, no banco de concreto, levantou, a esposa viu que era o marido, que estava muito magro, estava muito sujo, estava muito acabado, fedorento, sem roupa. Ela correu, abraçou, falou, e ela não conhecia Jesus, ele falou, ó, você está acabando com a tua vida, não é isso que Jesus quer para a tua vida, por que você está aí? Enfim, pegou aquele homem e falou assim, vamos te levar para uma casa de recuperação. Levou aquele homem para uma casa de recuperação. Quando chegou na casa de recuperação, ele teve um encontro com Cristo, na casa de recuperação. E nesse encontro com Cristo, ele teve a vida dele transformada. Um encontro com Cristo, quando ele chegou lá. E ele falava assim, eu só quero restaurar minha família. Eu não quero mais bens, eu não quero mais recurso financeiro, eu só quero restaurar minha família. O que me importa hoje é restaurar minha família. E aquele homem, ele fez uma campanha de joelho no chão, falando, Jesus, eu perdi tantas coisas, mas é porque eu não valorizava, mas hoje eu sei como é importante a família. Se o Senhor me der uma oportunidade de restaurar minha família, eu tenho certeza que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Deus é fiel. Deus é fiel. Porque hoje eu e a minha casa servimos ao Senhor.
Eu falei no início aqui que eu fiz seminário com a pastora, eu fui consagrado no ano retrasado com a pastora. O encontro com Jesus, ele transformou a minha vida. Mas quando eu entrei na minha casa, o mal todo saiu. Transformou a vida dos meus filhos. A nossa vida financeira de um morador de rua, eu não tinha uma roupa para vestir, Deus transformou. Mas foi fácil, pastor Anderson? Não. Sabe qual foi a primeira atitude? Pedir perdão. Eu pedi perdão para muita gente. Para muita gente eu pedi perdão. A primeira pessoa que eu pedi perdão foi para minha mãe. E hoje minha mãe, assim, é tudo para mim. Minha mãe ficou de joelho no chão. Sabe o que eu falei do texto do livro de 1 Reis? Que enquanto a minha mãe estava de joelho no chão, o inimigo não conseguia tocar na minha vida, eu dormindo no banco da praça. Quando você está aqui, de joelho no chão, na presença de Deus, cansado, porque já teve uma atividade durante o dia todo, Deus está visitando a tua casa. Teu filho pode estar perdido, teu marido pode estar perdido, mas enquanto você está aqui, Deus está indo lá visitar. Deus, ele vela para cumprir essa palavra. Creia no Senhor Jesus, você vai impactar gerações. A geração está ali, ó, supervisor de setor, com 8 células, já está quase numa área. A Bia é staff lá no Biuan da nossa igreja. Impactando geração. Se você talvez acompanhe o culto da base, o Bernardo toda semana está no altar do Senhor. Impactando geração. Mas por quê? A minha esposa era kardecista. O meu sangue, que tinha um HIV, Jesus limpou. Jesus limpou. Não há nada impossível para o nosso Deus. Deus me colocou, me trouxe esse texto para falar isso para você. Creia no Senhor Jesus. Não importa o que estão falando. Não importa a adversidade. Creia no Senhor Jesus, que a tua fé vai transformar gerações. Eu creio que os filhos dos meus filhos vão estar caminhando com Jesus. Porque eu sou fiel ao Senhor. Deus vai falar assim, ó, pela fé lá do teu pai, lá, ó. Eu estou alcançando lá os teus netos. Perdoe quem te feriu, peça perdão se você magoou alguém. Não deixe o orgulho destruir o que Deus quer fazer. O único que pode impedir é você. Se humilhe na presença do Senhor. A tua família é o bem mais precioso que você tem. Se me perguntar hoje, você daria tudo pela sua família? Eu pedi ao Senhor isso. Eu não pedi carro, eu não pedi casa. Mas as bênçãos do Senhor, elas nos perseguem. Hoje a gente mora numa cobertura no Recreio dos Bandeirantes. Nós temos 3 carros na garagem. A minha esposa tem uma esmalteria no Shopping da Barra. Eu sou consultor de petróleo e gás numa outra empresa. Eu não pedi isso, não. Eu não estou falando isso aqui para me orgulhar, não, gente. Estou falando para glorificar o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero menosprezar a tua dor. Eu não quero menosprezar a tua dor. Dor é dor. Seja dor de dente, dor de barriga, é dor. Talvez você chegou aqui sentindo dor porque a tua família está distante, seu esposo não está aqui, ou sua esposa não está aqui, seus filhos não estão aqui, vocês nem sabem onde está. Mas eu creio no Deus, e eu tenho intimidade com Deus, que está sondando o teu coração. E se você tomar posse dessa palavra, tudo que Deus tem realizado na minha vida, Ele vai realizar na tua vida. Vai restaurar a tua família, vai restaurar tuas finanças, vai restaurar a tua saúde. Eu tive experiência com Jesus em todas as áreas. Em todas as áreas. E Deus quer fazer na tua vida também. Deus quer te dar. Deus não quer te dar uma casa nova, não. Ele quer fazer da tua casa um lar novo. Ele não quer te dar uma casa nova. Ele quer fazer da sua casa um lar novo. Mas antes de restaurar a tua casa, antes de restaurar os teus bens, Deus, Ele quer restaurar o quê? Teu coração. Meu coração estava distante.
Meu coração estava longe. Eu pensava que eu resolvia as coisas do meu jeito. Eu tinha uma condição financeira muito boa. Eu trabalhei na Petrobras, assim, eu ganhava muito dinheiro. Eu achava que eu resolvia tudo. A minha casa parecia uma casa de festa. Tinha uma piscina, uma área gourmet. Final de domingo, assim, era cerveja a balde. Mas não tinha Jesus lá. Ele queria restaurar o quê? O meu coração. Você quer ver a sua família salva? A sua família curada? Então creia que vai acontecer na tua casa. Eu vim aqui para te dizer essa noite, vai acontecer na tua casa, independente da circunstância. Se o inimigo uma vez falou para você que está difícil, que você não vai conseguir, esquece. Nessa noite eu vim te falar, persevera, acredita, ora, luta, creia, porque você vai viver um milagre na tua casa. E a tua fé vai impactar gerações. A tua fé vai impactar gerações. O que você está recebendo hoje aqui vai impactar gerações. Você vai ver os filhos dos teus filhos caminhando no Senhor. Quem sabe, com esse microfone na mão, dirigindo essa igreja, para a glória de Deus. Mas eu queria nessa noite, depois de compartilhar esse texto e compartilhar esse breve testemunho, que parece que foi tudo muito rápido, mas foi um processo de dor, e eu não fugi do processo, porque aquela fase transformou num testemunho, transformou no ministério. Talvez você chegou aqui nessa noite e eu não conheço a sua história, mas o Deus que eu sirvo conhece a tua história. Talvez você chegou aqui nessa noite precisando restaurar primeiro o teu coração, para que depois, através do teu coração restaurado, você possa viver a promessa que através da tua fé gerações vão ser alcançadas.